Retomando aqui então nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos na primeira parte, o capítulo número 8, Evolução e Metabolismo, estudando aqui alguns itens, excitações químicas, administração do metabolismo, acumulações de energia espiritual e talvez impulsos determinantes da mente, dependendo da forma como nós avançarmos aqui no nosso roteiro. Lembrando sempre que esse livro, muitas vezes ele acaba desestimulando aqueles estudantes, ou aqueles interessados em conhecer um pouco sobre o mundo espiritual, porque a primeira parte ela realmente necessita de pesquisas, necessita de um estudo para termos um entendimento sobre as orientações e os próprios termos utilizados por André Luiz. Então, pelo fato de não vermos ali um texto simples para o nosso entendimento, então muitas pessoas acabam desistindo. Mas a partir desse entendimento, que é trazido para nós nessa primeira parte, sobre esse conteúdo mais teórico, mais científico, nós vamos depois para a segunda parte. E a segunda parte traz ali esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual. Então, para quem está acostumado a estudar André Luiz, com os seus relatos sobre as experiências que ele vive no mundo espiritual, o livro Evolução em Dois Mundos ele acaba trazendo uma grande decepção, porque ele foge completamente desse estilo literário, Então ele traz aqui mais essa parte investigativa. Bom dia, André, bom dia, Gilda, bom dia, embaixador, bom dia, Osmar. Brás colocou, esse livro poderia virar matéria escolar. Olha, Brás, o conteúdo dele é um conteúdo de escola. O que André Luiz traz aqui é essa visão da evolução em dois mundos. E por ser em dois mundos, essa influência da mente, a influência do espírito sobre o desenvolvimento do organismo, aí entraria em contradição com a nossa ciência. A ciência tradicional, a nossa ciência terrena. Então, o que André Luiz mostra para nós é um trabalho conjunto entre plano físico e plano espiritual. Então, tecnicamente, quando se fala sobre a nossa anatomia, sobre a fisiologia do nosso corpo, as substâncias e tudo mais, isso está coerente com as nossas ciências. Mas quando entra a parte espiritual, aí você já quebra, porque você fala apenas do organismo, e quando você fala organismo e princípio espiritual, aí a coisa desanda na nossa visão atual, a respeito de todos nós aqui encarnados. Bom dia, professor, bom dia, Angelina. Então vamos lá, mas com o futuro, Brás? A tendência é que nós nos espiritualizemos cada vez mais, e conforme o ser humano se espiritualiza, a sua visão do mundo também se torna uma visão espiritualizada, ou seja, ele começa também a considerar a realidade do espírito e não apenas a realidade da matéria. Então não é a ciência que deve buscar o mundo espiritual, são os homens que praticam a ciência que devem começar a trazer o mundo espiritual para essa realidade que nós vivemos aqui. Agora, pelo que nós observamos no mundo hoje, pelas nossas tendências, nós vemos ainda uma relação com o mundo espiritual ainda bastante simples, não primitiva como foi no passado, quando nós ali trazíamos um naturalismo como ponto fundamental da religião. Então você cultuava os elementos da natureza, você criava deuses fictícios e tudo mais. Então nós avançamos na forma como nós vivenciamos essa nossa religiosidade, mas ainda de uma forma bastante limitada, bastante infantil, no sentido espiritual, porque nós ainda criamos muitos dogmas, nós fazemos com que as religiões se apeguem muito mais aqui à vivência no mundo material, ditando regras, colocando dogmas, fazendo um sectarismo, separando as pessoas em vez de uni-las. Então a gente vê que as nossas instituições ainda são imperfeitas porque os homens também são imperfeitos. Então, se por um lado você tem a religião que precisa evoluir com a verdadeira espiritualização dos homens, a ciência também vai evoluir com essa mesma espiritualização. Ou seja, nós vamos então
amadurecer o nosso entendimento sobre a nossa espiritualidade, né? Acredito que a fé filosófica vai aflorar de uma vez no mundo. Eu não acredito que seja de uma vez, Brás, porque os espíritos dizem para nós, assim como André Luiz, quando ele falava sobre a lei de sociedade lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se as fronteiras do mundo um dia desaparecerão. E os espíritos diziam que não, porque nós temos que respeitar a geografia, a cultura, as tradições de cada povo, né? Então, da mesma forma que nós colocamos essas fronteiras por causa dessa grande diversidade que existe no mundo, em termos de fé, em termos de espiritualização, nós também temos que respeitar as diversas religiões que nós temos hoje, cada uma no seu grau evolutivo, cada uma trazendo ali os seus símbolos, os seus elementos. Então, não será possível para o nosso mundo, pelo menos eu entendo aqui no nosso planeta, essa unificação. Isso só vai acontecer quando nós estivermos em mundos mais elevados, quando o nosso entendimento for unânime, né? Mas, por enquanto, como cada um tem ali um entendimento diferente, de você imaginar, por exemplo, que o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo e outras tantas religiões que nós já estudamos, todas elas deixarem as suas crenças e começarem a trazer aí uma cultura semelhante, isso vai demorar bastante tempo, né? Bom dia, Eve. Então é isso. Vamos lá, pessoal. Começando aqui então o nosso estudo. Nós falamos no nosso último encontro, deixa eu pegar aqui, fases progressivas do metabolismo. Só para a gente recapitular, nós vimos aqui no capítulo então evolução e metabolismo, suprimentos da vida. Vimos que o próprio a natureza com N maiúsculo, né, ou seja, Deus fez com que leis regessem aqui o desenvolvimento do nosso planeta, né, onde os seres vivos foram então estruturando o mundo para a sua própria vivência, para a sua própria sustentação. Então, começando desde as bactérias que lavravam o solo para que as plantas se desenvolvessem, depois das plantas viessem então os herbívoros, depois os carnívoros e tudo mais, para chegarmos, né, em toda essa diversidade de vida que nós temos no nosso planeta. Depois falamos sobre as fases progressivas do metabolismo, lembrando desde os seres unicelulares, que depois então, né, através de fagocitoses, iam se alimentando, se sustentando, até começarem a surgir os seres que começavam então a produzir os próprios alimentos, como eram os autótrofos. Falávamos ali, né, das algas, dos pequenos micro-organismos que produziam o próprio alimento através da fotossíntese. Então, através da clorofila, fazendo uma combinação com a luz do sol, provocando uma reação química para a produção, né, do seu alimento, dos seus nutrientes, né, no caso a glicose. Depois daí nós começamos então a entrar em outras fases desse processo de metabolismo, né, onde nós, com seres agora pluricelulares, começavam então a criar novas formas de digerir os alimentos, né, e saindo da fase autótrofa, produzindo o próprio alimento, para a heterótrofa, quando começavam então a se alimentar, né. Tá tranquilo, Angelina, que seja bem assistido, né. Então, que os heterótrofos começavam então a se alimentar de matéria orgânica de outros seres, né? Então vimos assim esse processo que foi se desenvolvendo, que foi evoluindo. Então, passando desde dos reinos das moneras, depois passando para outros reinos, né, que vão então evoluindo os seres e consequentemente evoluindo também os seus organismos e a fisiologia para a manutenção do seu corpo, né? Então coloca André Luiz aqui para nós lendo um trecho que nós vimos aqui. Então eu falava assim me tinha fugido do nome, né? Então vem as moneras, depois vem as protistas, depois vem os fungos e assim vai dentro dessa classificação taxonômica que nós estudamos, né, vamos vendo assim a evolução de cada ser. Bom dia, Elcio. Então vamos lá. Milênios transcorrem para que então consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as imases,
entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. A crisálida de consciência, então essa expressão de André Luiz é bastante interessante, porque quando ela fala crisálida de consciência, ele não fala da consciência, mas do embrião da consciência. Quando começa, então, a apresentar ali um pequeno grau de consciência, e ainda que seja uma consciência muito mais instintiva, apenas para a regulação do funcionamento do seu organismo, até mesmo para moldar o seu próprio organismo. Bom dia, Érica. Então ele coloca a crisálida de consciência, inicia-se dessa forma, na fabricação de protídeos, que são proteínas, glucídeos, que são aqui a glicose, no caso os açúcares, e lípides, que são ali as gorduras, entre outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Então vemos ali essa produção de substâncias gerenciada por essa crisálida de consciência para fazer que o organismo então começasse a funcionar agora dentro dessa estrutura mais complexa. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Então aqui também nós tratamos que quando nós olhamos o corpo físico se desenvolvendo, geralmente não, de um modo geral não, todos nós vemos apenas a matéria e nos esquecemos do corpo fluídico que cada um desse organismo possui. E tendo esse corpo fluídico, consequentemente ele tem também centros de força. Ainda que sejam centros de força muito mais rudimentar, mas é o início de tudo, assim como uma célula é o primeiro ser vivo que nós temos para se transformar nesse organismo que nós temos hoje. Os centros de força que hoje nós estudamos para o tratamento da saúde espiritual e, consequentemente, influenciando na saúde orgânica, os seres primitivos também apresentam esses centros vitais. Como é que nós podemos imaginar, por exemplo, nós seres humanos, como nós fizemos aquela visão regressiva do corpo fluídico. Então nós falamos dos seres humanos com 7 centros vitais, que nós popularmente chamamos de chakras. Então tem esses centros vitais e mais centros secundários no nosso perispírito. E aí então nós falamos dos animais, desde os animais mais simples, como por exemplo um roedor. Ou vamos pensar, por exemplo, numa cobra. A cobra é um ser vivo, consequentemente ela tem um corpo fluídico. Esse corpo fluídico, pelo fato dela ter também os seus órgãos, os seus sistemas, também trazem centros vitais. Alguém já pensou aqui, já se deu ao trabalho de pensar como seriam os centros vitais de uma cobra? De um peixe? De um inseto? Então nós vamos percebendo que se nós temos hoje essa forma mais completa que nós podemos dizer desses centros vitais, nós vamos encontrar nesses seres inferiores também esses embriões desses mesmos centros que começam a se desenvolver. E aí então nós temos essas crisálidas de consciência que começam então a gerenciar tanto o corpo perispiritual, lembrando que o perispírito responde ao comando da mente e o organismo, nosso corpo biológico, responde ao comando do perispírito. Então, na verdade, a mente é o centro de tudo e ela vai influenciando cada uma dessas etapas ou cada um desses estágios de desenvolvimento. Bom dia, Flávio. Entrando agora aqui, excitações químicas. Bom dia, Tiquideco. Agora aqui então o tema de hoje, Governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual, então observem, governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual
evidenciam em todos os processos de nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quimiotactismo eletromagnético. Então vamos lá entender primeiro. Percebemos então a evolução do organismo e também a evolução do seu sistema. Agora nós começamos a perceber então, também de uma forma primitiva, essas excitações químicas. O que significa isso? Que através de elementos químicos nós vamos então atrair ou repelir determinados elementos ou substâncias. Por exemplo, nós lembramos que no caso de um espermatozoide, para que ele se aproxime do óvulo, ele se aproxima exatamente por uma atração química. Como nós encontramos na natureza os feromônios, né, que fazem com que seres vivos da mesma espécie sejam atraídos, nós vemos também ali excitações químicas, nesse caso de atração. E a mesma coisa acontece também quando nós falamos em repulsão. Quando nós temos, assim, de um modo bem simples para nós entendermos, na natureza, quando nós temos seres, alguns animais, que exalam substâncias que repelem aqueles que são, né, os seus oponentes, os seus concorrentes para viver naquele meio ambiente. Então essas excitações químicas que acontecem, que nós vemos hoje, de um modo macro, acontece também de um modo micro. Então esse quimiotactismo eletromagnético, atração e repulsão de substâncias e elementos a partir da presença de substâncias. E ele diz assim para nós: o princípio inteligente, né? Por exemplo, né, Brás? O princípio inteligente, quando nós falamos em princípio inteligente, nós falamos nos seres vivos nas condições mais simples, mais primitivas. Lembrando que nós não falamos aqui de seres complexos como nós, falamos de seres simples. O princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos, sob o império de atrações e repulsões, aure elementos quimiotácticos, eletromagnéticos, no laboratório das forças universais, através da respiração, para conservar-se e defender-se, preservando os valores de reprodução e sustentação. Então a gente vê aqui que a reprodução e a própria sustentação, essa sustentação nós podemos falar sobre todos os processos, né, metabólicos, no caso aqui a alimentação, por exemplo, né? Então tudo isso começa a acontecer por causa desses processos quimiotácticos. É assim que as células masculinas dos fetos, aqui esses fetos, né, essa palavra, ela acabou gerando assim, uma grande confusão, porque ele diz assim, né? As células masculinas dos fetos são atraídas pelo ácido málico. Esse ácido málico, ele se encontra em frutas cítricas. E aí então, quando numa leitura simples, o que esses ácidos que existem em frutas cítricas têm a ver com fetos? E aí então, através de pesquisas, né, os estudiosos conseguiram encontrar a resposta. Feto é o nome que se dá também para samambaia. E aí então, nesse caso, ele está explicando o seguinte, que as células masculinas das samambaias são atraídas por esse ácido málico. E é então que nós colocamos, né, esse quimiotáctico, que significa que para que ela possa se reproduzir, ela então, existe esse ácido que atrai essas células masculinas, para que haja então a fecundação e ela possa se reproduzir. Então quando nós colocamos em feto, a primeira ideia que vem, obviamente, é a gestação de um ser vivo, né? No caso, por exemplo, na própria espécie humana. E aí perceberam, fazendo uma relação entre feto e ácido málico, houve então ali aquela dúvida, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Aí então, através de pesquisas, conseguiram encontrar. Então, só para poder aqui ilustrar para vocês, nós temos aqui, né? Pteridium aquilinium. Esse é o conhecido pelos nomes comuns de samambaia, feto comum, feteira ou feito, que é uma espécie de pteridófito,
pertencente à família de blá blá blá. Não vou ler esse nome para vocês, que não vai fazer diferença. Vocês não vão se lembrar dele daqui a 30 segundos. E aí coloca aqui então, né, todas as espécies relacionadas então com a samambaia. Então por isso é interessante, né, a gente vê que André Luiz ele vai traçando essas linhas, né, ele vai escrevendo essas linhas com toda essa simplicidade, e de repente você tropeça em palavras que perdem o sentido de uma hora para outra, mas na verdade ela tem um sentido. É apenas um vocabulário que era utilizado antigamente, né, que para nós deixou de ser compreensível, porque nós passamos a usar um outro vocabulário mais simples, mais claro, né, mas nem por isso significa que não esteja correto. O Braz lembrou aqui, né, o pássaro chamado guacho, ou guacho, né, já faz sua casa de espinho para defender. Né, então temos ali esse princípio inteligente, começando então a pôr em prática, que nós chamamos de uma forma instintiva, mas na verdade esse instinto nada mais é do que os rudimentos da inteligência começando a se manifestar, porque os próprios espíritos disseram que o instinto é uma espécie de inteligência. Né? Mas vamos em frente. É assim que as células masculinas dos fetos são atraídas pelo ácido málico, enquanto as bactérias se movimentam obedecendo também a estímulos de ordem química. Então, de que forma que esses seres então vão se movimentando no organismo num determinado meio? Através desses estímulos de ordem química. Os óvulos de certos peixes equinodermos, entre eles o ouriço do mar, sem a presença da fêmea que os deita, têm o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que arrojam de si mesmos substância específica na perpetuação que lhes é própria. Então o que é colocado para nós é que os peixes que fazem a fecundação externa, que nós temos a fecundação interna através da cópula, né, de um ser de sexo masculino com outro de sexo feminino, e nós temos também ali a fecundação externa, como acontece em muitos peixes. A fêmea posta ali os seus ovos, e aí então o macho deposita o espermatozoide e a fecundação então acontece. Mas o detalhe que nós vamos observar é que em muitos locais onde existem espécies diversas vivendo numa relação pacífica, vamos dizer assim, ou até mesmo, né, de uma relação predatória também, nós temos diversas espécies que postam seus ovos, e aí então temos ali os machos dessas espécies diversas depositam ali os espermas, que saem então espalhados, né, pela água que faz essa distribuição. E a pergunta é, como que um determinado espermatozoide de uma espécie fecunda apenas o óvulo daquela mesma espécie? E aí então nós temos, né, a natureza trazendo para nós essa força atrativa, que como foi colocado para nós aqui, ela é química e ao mesmo tempo eletromagnética, porque é a reação química que promove essa atração, fazendo com que haja essa fecundação. Então é uma coisa assim brilhante da gente pensar, né? De você pensar, por exemplo, numa espécie de peixe que poderia se misturar com outra espécie, numa lagoa, num rio, ou até mesmo nos oceanos, né? Então nós temos ali essas reações químicas, essas excitações químicas, que fazem com que cada espécie se reproduza, atraindo ali então, né, os gametas masculino e feminino através dessas excitações. Entre os animais, as células da reprodução segregam substâncias particulares, com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicossomático para mais altos níveis de consciência sobre as mais amplas formas de quimiotropismo, que é exatamente essa atração que nós temos, constante, em base de excitações exógenas e endógenas, ou seja, nós temos ali então excitações que vêm de fora, por isso exógenas, e algumas excitações que vêm do próprio organismo, endógenas. Então, essa perpetuação da espécie acontece, né, quando existe ali um ambiente com diversas espécies, exatamente porque cada gameta, os gametas se procuram
objetivamente para que haja essa reprodução, né? Mas é uma situação, né, o Hermes, que a natureza hoje estuda, quando nós vemos, por exemplo, algumas espécies, vamos pegar os cães, por exemplo, né? Você pega os cães em que você tem raças misturadas. É porque existe essa possibilidade desses gametas se encontrarem e promoverem a reprodução. Mas já aconteceu, por exemplo, de estudos feitos por naturalistas na época, né, depois vieram ali os biólogos, veterinários estudando, percebendo ali que muitas espécies que há reprodução, que há inicialmente a fecundação, mas depois existe um aborto espontâneo por parte da fêmea, por simplesmente não haver possibilidade do desenvolvimento daquele organismo, porque existe ali aquela diferença genética que faz com que ele não se desenvolva. Né? Então isso é bastante interessante da gente perceber, que hoje nós olhamos assim, né, como é que, por exemplo, dois animais, um animal que é um canídeo com um felino não se cruzem, ou não haja ali, por exemplo, né, a fecundação. Exatamente porque existe uma incompatibilidade genética entre esses seres, e naturalmente eles nem se procuram. Por que um lobo não cruza com uma leoa, por exemplo? Estou aqui divagando. Mas por que isso tudo? Porque de imediato já existe uma antipatia. Então a natureza já faz essa seleção natural com que as espécies se procurem entre os leões e entre os lobos. Eis aí então o detalhe que a gente começa a perceber o funcionamento da natureza, né? A atração do odor que cada espécie acaba exalando, né? Então, para fazer com que atraia o macho, atraia a fêmea, e assim a natureza vai agindo. Vemos que é muito interessante entre os pássaros, por exemplo, né? Para quem estuda, gosta de estudar sobre ornitologia, né? Começa então ali a ver as espécies se reproduzindo numa floresta. De repente um canto, de repente um odor, de repente a aparência faz com que eles se reproduzam. Tudo isso acontecendo, né, nesse campo misterioso a princípio, mas nós começamos a ver então que tem um sentido, exatamente para que a espécie possa se perpetuar. Vamos em frente. Administração do metabolismo. Laborando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do Paleolítico. Então a gente vê ali, né, que o Paleolítico, paleo é antigo, lítico é pedra, né? Então naquele período da pedra lascada, da pedra polida, né? Ou seja, na idade da pedra, a mente humana, que como foi colocado no início, né, laborando, trabalhando pacientemente nos séculos, ou seja, a gente vai vendo ali as espécies humanoides que vão se desenvolvendo até alcançar a espécie humana. Então, durante esses milhões de anos em que desde que os primatas começaram então a evoluir para esse período, né, esse elo perdido, que na verdade não é um elo, mas é uma grande corrente perdida, né, que era perdida, mas já começou a ser desvendada com a descoberta de fósseis, a análise do desenvolvimento de cada espécie, percebendo, né, de uma forma tão interessante de que forma que os primatas evoluíram para a espécie humana, as grandes transformações anatômicas que aconteceram. Vocês se lembram, né, eu trouxe para vocês um percurso da evolução da anatomia dessas espécies para chegar até nós. Por exemplo, né, uma delas que a gente percebia, a mudança na arcada dentária, quando nós encontrávamos presas, aquelas grandes presas que acabaram se retraindo e virando apenas caninos que nós temos hoje. Nós temos ali no crânio, nós temos ali aquele espaço onde a coluna se encaixa, aquele foramen, que nos primatas ele fica quase na nuca, no ser humano ele fica exatamente embaixo para que a gente possa ficar em pé, enquanto que os primatas olhavam para frente, né, andando ali como quadrúpedes, né, ou pelo menos com 4 apoios, enquanto o ser humano tem 2 apoios, então o próprio formato do crânio começou a se modificar, para que nós tivéssemos essa postura ereta. Então cada espécie que foi descoberta, a primeira coisa que eles olhavam, né, ou as primeiras coisas, eram exatamente a arcada dentária,
e o formato do crânio, principalmente na base do crânio, para saber onde que a coluna encaixava. E aí então era possível estabelecer uma cronologia das espécies que tinham ali aquele encaixe do crânio mais para trás e aquele que tinha o encaixe do crânio mais embaixo. E aí então foi possível perceber essa mudança na anatomia. Mas passados então esses séculos e séculos, a mente humana controla então quase que plenamente o corpo que se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, através da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. Então, se lá em cima nós vimos, nos itens anteriores, as espécies mais primitivas, celulares, plantas, animais, vai com Deus, Vanessa, até a próxima. Então, peixes e outras espécies menores e tudo mais, que vão então controlando também esse metabolismo, essa administração, esse controle desse processo se torna pleno quando chega na fase humana. Porque a nossa mente agora mais desenvolvida tem esse controle. Controla quase que plenamente o corpo que se exprime. E aí então é bastante interessante a gente ver que se nós tivéssemos o controle pleno do nosso metabolismo, nós seríamos capazes de controlar o processo digestivo, o funcionamento do nosso corpo nas variadas situações, principalmente no campo emocional. Mas não, nós somos, na verdade, reféns dos nossos hormônios, São eles que dirigem o nosso humor, as nossas emoções. Mas então, enquanto nós não temos esse controle pleno, porque ele é quase pleno, pois ele é autômato exatamente porque não há essa necessidade, mas até mesmo, Hermes, naqueles que provocam desequilíbrio, nós teríamos mais controle a partir do momento em que a mente se torna harmonizada. Aquela mente, o indivíduo que é plenamente equilibrado, ele não sofre as oscilações hormonais. Porque exatamente nós estamos ainda nessa fase de, ao mesmo tempo, controlar de uma forma autônoma, o nosso corpo, ao mesmo tempo o nosso corpo também influencia nas nossas reações. Então nós estamos ainda meio que reféns do organismo, por isso que nós sofremos tanto. Mas aqui o que ele coloca para nós então é que nesse período em que nós então, o corpo se exprime, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, através da coordenação dos seus próprios impulsos. E ele coloca aqui os elementos albuminoides, que são ali onde nós temos as substâncias que ficam no citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. Ou seja, o espírito então passa a utilizar um organismo para a reencarnação. E aí então existe esse trabalho conjunto entre mente e corpo, que parece um processo muito simples, mas na verdade ele é altamente complexo. Isso seria motivado pelo perispírito atuando sobre a força vital. É o processo, mente, perispírito e corpo. Essa força vital certamente ela não é uma força isolada no nosso corpo. Ela certamente está combinada também com a atuação do perispírito. Mas é uma relação que nós não compreendemos nada. O que nós sabemos ali são algumas informações que os espíritos trazem para nós de uma forma superficial, mas nós não conseguimos ainda assimilar. E quem disser o contrário, certamente ali está se iludindo, porque não é possível para nós, de modo tão profundo, algo que ainda é bastante abstrato para nós. E ele continua: os sistemas enzimáticos revelam-se definidos. Então, a enzima, só para a gente pegar aqui a teoria, separei para vocês aqui uma pesquisa rápida, diz assim para nós: as enzimas são substâncias orgânicas, geralmente proteínas, que catalisam reações biológicas pouco espontâneas ou muito lentas.
O poder catalítico de uma enzima relaciona a velocidade das reações com a energia despendida para que elas aconteçam. Assim, na presença de uma enzima catalisadora, a velocidade da reação é mais rápida e a energia utilizada é menor. Por esse motivo, as enzimas praticamente regem todo o funcionamento celular interno, favorecendo o metabolismo anabólico, que é quando ele constrói estruturas químicas, e catabólico, quando ele quebra essas estruturas, né? Bem como externo, através de sinalizadores catalíticos estimulantes ou inibitórios atuantes em outras células, no caso dos hormônios, por exemplo, né? Aqui depois ele continua o texto já, mas não interessa para nós no momento. Mas o que ele coloca aqui é que esses sistemas enzimáticos já estão bem definidos na estrutura do nosso organismo, pelo tipo de alimentação que nós temos, pelas reações que o nosso organismo apresenta. As glândulas de secreção interna fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Então, quando nós colocamos aqui glândulas de secreção, nós falamos aqui as glândulas que liberam hormônios diversos. Tanto é assim, né, nós chegamos a falar sobre isso lá num capítulo anterior, que essa parte dos hormônios se tornou tão importante para nós, do metabolismo, do hormônio, que acabou se tornando uma especialidade médica, né? O endocrinologista estuda tudo isso. Porque não bastava apenas a gente imaginar que essas substâncias ficavam circulando no nosso corpo, sendo liberadas por essas glândulas, de um modo simplesmente assim que sem o seu devido valor. E hoje nós sabemos da importância que nós temos, né, do controle dessas substâncias que podem desregular o nosso corpo, levando até mesmo ao óbito, a partir ali das reações desequilibradas que eles provocam, né? E ele diz assim para nós, e aqui também ele diz, né, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Então, a mente influencia o perispírito reage a partir desses centros de força, e esses centros de força então regulam o funcionamento do nosso corpo. E quando ele coloca refletindo o trabalho dos centros vitais da alma, então nós temos ali em cada centro de força um tipo de trabalho. Imaginarmos, por exemplo, né, o centro de força coronário, que controla ali, né, que faz a conexão do espírito com o corpo, segundo as orientações que chegam para nós. Nós lembramos que o nosso cérebro tem ali no seu funcionamento a necessidade de liberação de determinadas substâncias. Nós temos ali também, da mesma forma, o laríngeo, nós temos o cardíaco, o esplênico, que controla ali o nosso pâncreas, que nada mais é do que uma grande glândula que nós temos ali, né? Então, mostra esses centros vitais trabalhando intensamente para a manutenção do corpo físico. E aí, diante daquilo, né, que o Brás tinha colocado no início, perguntando se nos livros, os livros escolares mostrariam isso que André Luiz apresenta para nós, e foi que eu coloquei para vocês, né, a partir da minha visão, que nós não podemos ainda colocar isso nos nossos currículos, porque o espírito não foi ainda compreendido pela ciência. Portanto, se você não compreende o espírito, não dá para você dizer que o corpo físico é controlado pelo espírito. Portanto, esses centros vitais também não são compreendidos, porque ele coloca centros vitais da alma. Se a alma não é considerada, a não ser apenas no campo da fé, os centros vitais que compõem essa alma também não são compreendidos. Então, na verdade, o que é visto para nós é simplesmente ali um funcionamento automático do nosso corpo, em que reações químicas vão ali então atuando sem levar em consideração o efeito da mente. Apesar de que isso também já é estudado, né? Porque nós sabemos que o indivíduo, por exemplo, que apresenta ali desequilíbrios emocionais, desequilíbrios mentais, ele sofre no seu organismo. Mas, ainda assim, esse indivíduo, a personalidade, ela é considerada apenas também reações bioquímicas. O que significa isso? Se você perguntar para um cientista, dizendo de onde vem ali o pensamento, ele vai dizer, o pensamento é uma reação química que tem no cérebro. Mas não existe um espírito que reage a isso? Não, o espírito não existe. Então, quer dizer, considera a nossa personalidade, as nossas preferências,
as nossas emoções, os nossos sentimentos, a criatividade, as nossas tendências. Tudo isso, para a visão da nossa ciência material, é apenas reação química do cérebro. Portanto, se o cérebro para de funcionar, o indivíduo desaparece. E é então que nós temos essa visão material. Não dá para a gente fazer uma relação, então, entre espírito e corpo físico, em que a mente se encontra no espírito e o corpo físico apenas um veículo, colocar para as pessoas estudarem isso se não compreendem ainda a existência desse princípio fora da matéria. E diz para nós, né? Não, mas é diferente, Angelina, essa interpretação que a gente faz, né, do CID-10, né, que traz para nós ali o código F14 até, que fala sobre obsessão, possessão demoníaca, na verdade, né, que é o nome que é dado, é a possessão demoníaca no sentido de entendimento do paciente, não é interpretação da ciência. Então, muitas vezes nós vemos, né, muitos espíritas, médicos inclusive, que falam empolgadamente que a medicina passou a considerar a possessão demoníaca como uma realidade. Na verdade, isso é um transtorno de personalidade, que você entende como possessão, mas é um transtorno de personalidade. Então eu li muito sobre isso, vi vários artigos, então os médicos, algumas pessoas falam que, olha só que legal, a medicina agora entende que existe o espírito mal. Mas a gente pensa assim, mas espera aí, a medicina só reconhece o espírito mal, mas não reconhece o espírito bom? Então, na verdade, a medicina não reconhece o espírito. Ela entende a obsessão como um transtorno de personalidade. É a diferença desse código, né? Então, é um código psiquiátrico. Aí, então, a pessoa vai começar a tomar medicamento, vai fazer terapia, e ela volta a assumir a sua própria personalidade. Então, não tem nada a ver com o espírito, na verdade, né? Vamos lá. Continua para nós. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção e níveis precisos na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. E aqui então tem algo interessante, né? Quando ele diz assim que o nosso corpo funciona perfeitamente para a produção de substâncias no tipo certo e na quantidade certa, aí então nós encontramos muitas vezes problemas metabólicos, como por exemplo diabetes. Diabetes nada mais é do que o nosso pâncreas que não produz a insulina, que faz com que o açúcar seja devidamente absorvido pelas células e provoca então todos os seus transtornos. Aí nesse caso nós vemos que o organismo não funciona perfeitamente. Mas aí nós colocamos também um outro elemento, né? A mente desequilibrada faz com que o organismo seja desequilibrado. Aí nós temos então problemas de hormônios de crescimento, hormônios de absorção, nós temos ali hormônios de reprodução. Por que isso tudo não funciona adequadamente? Porque aí nós entramos então em outras questões mais profundas, como por exemplo da lei de causa e efeito, em que o espírito então ele reencarna, trazendo ali na sua mente registros que provocam esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio afeta o funcionamento do organismo. Então, isso não contradiz André Luiz, porque o que ele traz para nós aqui é o funcionamento perfeito do corpo, que o corpo foi regulado para trabalhar dessa forma, desde que a mente trabalhe equilibradamente para manter esse controle. Porque quando a mente se desequilibra, consequentemente acaba desequilibrando também o funcionamento do organismo. Então, como eu falei para vocês, distúrbios de reprodução, distúrbios metabólicos, distúrbios emocionais, como é o caso, por exemplo, da depressão, distúrbios de crescimento e outros tantos distúrbios por causa do mau funcionamento do organismo na produção dessas substâncias. Vou ler para vocês de novo para vocês verem. O que ele coloca para nós aqui é o funcionamento ideal. Pelo fato de nós não sermos ainda seres ideais, se podemos usar essa expressão, significa que o nosso corpo vai ter um funcionamento imperfeito em muitas situações. Observem. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas,
equacionam os problemas orgânicos, ou seja, encontram ali soluções para regular o nosso organismo, harmonizando-se em produção em níveis precisos. Então, essa harmonização para produção e manutenção dos níveis precisos, desde que a mente também esteja plenamente equilibrada, na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Nesse caso, ordens instintivas é porque nós não pensamos para fazer para as coisas funcionarem. A mente controla instintivamente. Mas a partir do momento em que a mente começa a assumir o controle por causa de determinadas fixações mentais, ela interfere nesse funcionamento automático. E é muito interessante que nós percebemos que isso acaba sendo observado também nas espécies inferiores. Nós temos hoje, dentro da medicina veterinária, médicos que estudam depressão em animais. Animais com depressão. E isso exatamente por causa da influência no relacionamento que eles têm dentro do ambiente onde eles vivem. No caso, animais domésticos acostumados à companhia, né, dos seus tutores, sofrem abandono, sofrem ali uma rejeição. E isso acaba interferindo. E aí eu lembro mais uma vez daquele trecho que eu comentei com vocês já de um livro, que vai exatamente aqui ao encontro desse trecho, desse texto, que é o livro... qual é o nome dele agora? Faz tanto tempo que eu li. É o livro... Me fugiu agora, eu vou lembrar, daqui a pouco ele dá um estalo aqui, ele aparece. Mas é o livro que traz então aquela experiência de laboratório. Né? Pegaram ali cobaias, a gente lembra que cobaias não são apenas testadas dentro do ambiente, dentro de pesquisas medicamentosas, pesquisas químicas, né? Mas também pesquisas psicológicas. E aí então pegaram ali ratos, colocaram em gaiolas, 3 gaiolas diferentes, separadas num laboratório. Um rato constantemente ali, né, ele era um hamster, né, ele era constantemente estimulado com carinhos, né, tiravam, eu não lembro o nome dele, Carícia Essencial, lembrei agora, não sei se é o autor, Érica, Carícia Essencial, li isso na época da faculdade, faz quase 30 anos já, ainda bem que eu lembro essa coisa ainda. Então naquela época, então na experiência era, os examinadores, né, que faziam essa experiência, os cientistas, eles não pegavam esse hamster, brincavam com ele, sabe aquela coisa de colocar o bichinho no ombro, brincar com ele um pouquinho e tudo mais. O outro era constantemente agredido, não fisicamente, mas psicologicamente, né, com gritos, com chacoalhadas na gaiola e tudo mais, e o outro se mantinha isolado. Com o passar do tempo, depois de um tempo de pesquisa, esse isolado foi o que morreu primeiro, porque ele sofreu o abandono. Então, essa carícia essencial mostrava exatamente a necessidade que nós temos de estímulos, e até mesmo animais também vivenciam isso. E como eu falei para vocês agora, a medicina veterinária já vem entrando agora de um modo muito mais profundo no estado psicológico dos animais. Então, no caso, até mesmo no caso da produção de alimentação carnívora, nós temos hoje que os abatedouros e frigoríficos e tudo mais, principalmente abatedouros, obviamente, fazem um estudo para tentar fazer com que os animais tenham ali um abate, entre aspas, o mais tranquilo possível. Exatamente para que eles, durante aquele momento de estresse, eles não liberem substâncias que provoquem um grau de toxicidade na carne. Então os animais ficam tranquilos e tudo mais. De repente eles são levados e abatidos. Agora, aqueles animais que presenciam isso, sofrem então, né, esses diversos estresses. Não lembro, Hermes, não lembro quem é o autor. Aí teria que vocês procurem aí, por favor, né? André colocou aqui, né, explica claramente o estado depressivo de pessoas solitárias. Então a gente vê que se nos animais que são ali, né, inteligências rudimentares, que sofrem esse mesmo efeito, imaginemos nós que temos ali todas as complexidades de uma vida de relação, de uma vida social, né, e com mais consciência, né, quanto mais consciência se tem, mais impacto, né, esse desequilíbrio acaba causando. Então é bastante interessante a gente ver isso.
O Hermes colocou em cima a definição para nós. O hormônio, né, substância produzida por uma glândula que, secretada na corrente sanguínea, é transportada e tem efeito num órgão ou parte específica do corpo. Isso quando não traz para nós um efeito sistêmico, né? Quando é o caso, por exemplo, né, no caso da adrenalina, por exemplo, ela não é apenas ali um vasoconstritor e também ali um tônico cardíaco, né? Ela provoca outros efeitos no corpo também. A dor é maior e consciencial por causa exatamente do nosso grau evolutivo, né? Então, por isso ele coloca aqui para nós de novo, como eu disse para vocês, né, que enquanto a nossa mente trabalha adequadamente, ok. Mas no momento em que ela começa, então, a interferir no funcionamento do nosso corpo, nós encontramos essas reações desequilibradas no organismo. Nas selvas, por exemplo, né, a gente vê que os animais, por exemplo, que vivem num ambiente onde eles são ameaçados, no caso, né, por predadores, eles vivem em constante estresse. Então, instintivamente, funciona normalmente. Dependendo do ambiente onde ele se encontra, acontece isso. Aí a gente lembra daquelas imagens que são mostradas, né, em documentários, quando nós vemos aqueles bandos de animais que são perseguidos por predadores, o grau de estresse que eles vivenciam. Por isso, então, o instinto é muito mais apurado, né? Os animais, principalmente, né, quando a gente fala sobre a anatomia dos animais, vocês veem assim que os animais herbívoros, né, têm os olhos nas laterais da cabeça. E os animais carnívoros têm os olhos frontais. Então, quer dizer, por que frontal? Porque quando nós temos uma visão bicular, ou binocular, né, nós temos ali uma precisão, você consegue calcular distância, profundidade. Quando você tem uma visão lateral, é uma visão monocular, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma percepção muito maior em seu entorno. No caso, por exemplo, uma visão de mais de 180 graus, porque de um lado você tem um olho, do outro lado você tem um olho, então você tem uma visão panorâmica de tudo que acontece. Enquanto os animais carnívoros, os olhos são na frente. Eles têm uma visão reduzida, mas muito mais precisa. E aí então nós vemos os animais com esses instintos mais apurados, exatamente para que eles possam ter uma reação rápida para a sobrevivência. Enquanto que os predadores precisam não apenas utilizar essa precisão da caça, mas ao mesmo tempo também desenvolver estratégias de caça. Mas enquanto nós vemos tudo isso acontecendo, com a natureza atuando, nós entramos agora no campo das emoções. E a gente fica imaginando, né, tantas e tantas reações que acontecem. Animais que infartam, por exemplo. A gente acha que isso não acontece, mas você imagina o nosso organismo que trabalha constantemente com estresses e acabam provocando ali, né, a obstrução de artérias, acaba ali falhas no funcionamento do coração, se isso não acontece também no reino animal. E acontece. O Hermes lembrou sobre as neoplasias também, né? Nesse caso a gente vai entrar no campo, né, Hermes, das doenças provocadas pela mente, né? Então a mente que acaba fixando, e a gente lembra aquela passagem de Emmanuel, que não existem doenças, existem doentes. Então determinadas fixações que nós temos na nossa mente fazem com que doenças surjam. E aí então são tumores, são problemas metabólicos, digestivos, neurológicos, enfim, vários outros tipos de distúrbios. Marion colocou para nós, né, estava aqui pensando, né, esse certo cuidado com o animal para o abate, na verdade, a preocupação real é com o ser humano, né, e não com o animal. Nessa hora que não teve nada, não deve ser nada bom, né? Pois é, mas assim, a gente vê que parece uma coisa meio contraditória, né, Marion? Mas nós temos muitos profissionais, principalmente da zootecnia, né, que são os profissionais habilitados para lidarem com o manejo dos animais, na reprodução, na produção mesmo. Eles têm realmente essa visão, pois como eu falei para vocês, é contraditório, né? Essa visão humana para não estressar os animais para o abate, para fazer com que eles, embora sejam abatidos, que não sejam abatidos de num processo de crueldade. É contraditório, mas vamos entender a essência da ideia, né? Então eles falam assim, olha, já que você vai utilizar o animal vai ser abatido, você não precisa ser cruel com ele.
Então nós temos, por exemplo, né, os protetores dos animais, que algumas instituições que trabalham com proteção animal, que atuam junto a essas empresas, que são ali, né, no caso, empresas, né, que trabalham com a pecuária, com abatedouros e tudo mais, para ver a qualidade de vida dos animais. Que tipo de alimentação eles estão tendo, se não é uma alimentação abusiva, principalmente por causa dos hormônios, também com a preocupação, né, com a qualidade da carne que é produzida, ou dos derivados, né, no caso de ovos, leite e tudo mais, mas também preocupação com os próprios animais. Então nós estamos assim, né, preocupação com o animal, mas é a preocupação com ele antes dele ser morto. Como eu falei para vocês, é uma coisa meio contraditória. Mas já é um despertar da consciência para a gente perceber que você pode até fazer isso, mas você não precisa ser cruel. Você não precisa machucar o animal, né? Então, são várias situações que a gente... Já é um começo, né? Mas é um começo bem no início mesmo, né? É um começo bem no começo. A gente tem que evoluir muito ainda e com o passar do tempo, conforme a nossa consciência for despertando, a gente vai mudar o nosso comportamento na relação com os animais e aí a gente vai entrar naquilo que nós tratamos anteriormente nas nossas reuniões, uma das nossas reuniões, sobre a substituição, né, da fonte de alimentação nossa. E aí então serão produtos que serão sintetizados, né, produzidos artificialmente para a substituição. Como nós temos hoje carne vegetal, nós temos hoje outros nutrientes, suplementos alimentares que já não dependem mais dos animais, né, de fonte carnívora, enfim. Com o passar do tempo a gente vai encontrando outros caminhos, né? A Angelina lembrou aqui, né, da Alma dos Animais, que é o livro da doutora Ivênia Prada, né, ela fala sobre isso também. A Andréa colocou, né, Joana de Ângeles fala sobre isso, né, e muito mais no livro Autodescobrimento, uma busca interior, sempre mostrando a grande interação entre espírito e mente, né. É uma grande descoberta que nós temos, né, Andréa. Aos poucos a gente vai descobrindo isso, vendo essa importância. O Brás lembrou lá em cima, né, imaginam o quanto Francisco de Assis sofreu, ele já sabia tudo isso, né, o amor dos animais. De fato, viu, Brás? Deixa eu ver aqui, até os ovos de granjas, as galinhas vivem em campo de concentração. Então, o confinamento, o estresse, nós temos, eu me lembro de ter visto uma reportagem que mostrava uma fazenda de produção de leite, que colocava música clássica para acalmar as vacas. Então, assim, são coisas que a gente fala, né, assim, ai meu Deus, né, mas é o que nós temos para hoje. Mas a gente começa a perceber realmente vendo a importância, né, da mente, das ações dos animais sobre o organismo. Dudu colocou, né, mas na maioria dos animais abatidos eles já sentem essa vibração do abate, mostrando no corpo a força dos hormônios letais, né, a adrenalina surgindo nessa carne que será alimento nosso, né? É triste olhar um animal seguindo para o abate, muito triste, né? Pois é, Dudu, né? Então, a gente vê assim que são feitas essas pesquisas e tudo mais, né? Mas vamos ter paciência com o ser humano, nós estamos sendo, né? O Tico colocou, né, nós, os inteligentes, procurando justificar até o injustificável, né? Aquele me engana que eu gosto, né, Tic-Teco? Nós estamos crescendo, gente, paciência conosco. André colocou igual a mim, né? Só música clássica para acalmar, né? Tá certo. Angelina colocou, ele também tem uma pesquisa sobre os animais, ela também tem uma pesquisa sobre os animais em matadouros, né? Então tá aí a sugestão para quem quiser. Vamos lá, pessoal. Diz aqui para nós ainda. Opa, tá. Então falava aqui para vocês sobre as ordens instintivas da mente influenciando no nosso organismo. Vamos lá. Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmo de energia dinâmica em que se manifesta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Rapidamente aqui, eu separei para vocês, nesse trecho aqui ele coloca, né? Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos. Eu separei o seguinte para vocês aqui, um artigo interessante,
chamado os 6 tipos de hormônios e suas influências sobre o humor. Vamos lá. Peguei aqui no site amentemaravilhosa.com.br, na seção de neurociência, estudando sobre os hormônios. Os diferentes tipos de hormônios fabricados pelo nosso corpo não desempenham somente funções vitais para controlar determinados processos biológicos. Queiramos ou não, eles condicionam o nosso comportamento e até mesmo o nosso humor. Além disso, qualquer desequilíbrio hormonal pode nos levar a uma depressão ou a ver e sentir a nossa realidade de uma maneira muito diferente. Todos nós gostamos de pensar que temos controle total sobre o nosso comportamento, nossos pensamentos e sobre cada uma das ações que realizamos. No entanto, estamos completamente subordinados a esse pequeno universo, poderoso e muitas vezes caótico, que são os nossos hormônios. Esses mensageiros proteicos responsáveis pela regulação de uma infinidade de processos metabólicos também permeiam o nosso cérebro, controlando o nosso comportamento e até mesmo o tipo de pensamentos que podemos ter. Estamos conscientes de que, visto dessa maneira, pode parecer perturbador, porque poucas coisas podem ser tão perturbadoras como não ter o controle total sobre os nossos estados de ânimo. No entanto, devemos ter em mente que muitos desses desequilíbrios hormonais podem ser corrigidos através de um estilo de vida saudável. Olha que interessante esse trecho. Porque começa a falar então, um estilo de vida saudável, ele está dizendo, na verdade, o equilíbrio psicoemocional. Se nós temos uma vida equilibrada, o nosso corpo funciona de um modo equilibrado. Portanto, aí entramos naquilo que André Luiz colocou, o nosso corpo produz os elementos certos, na quantidade certa, de um modo perfeito para o funcionamento do nosso corpo, desde que nós tenhamos um estilo de vida saudável. Só que esse estilo de vida saudável está muito mais apegado à matéria, mas nós vamos começar a entrar também no campo do espírito. Então essa vida saudável, saudável no sentido biológico, social, psíquico, espiritual e espírita. Espiritual da nossa natureza espiritual e espírita na forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual, a partir das influências que nós recebemos. E continua. Nos alimentarmos corretamente, praticar esportes, gerenciar o estresse e estabelecer visitas periódicas com os nossos médicos de confiança pode ser de grande valia. Não podemos esquecer, por exemplo, que diversas pessoas experimentam várias alterações comportamentais, estados de desamparo e apatia, sem saber que sofrem de algum tipo de alteração na glândula tireoide. E aqui é curioso, né? Porque a ciência diz que a glândula tireoide desarmonizada produz esse estado emocional desequilibrado. Mas ninguém pensa que é o espírito que provoca esse efeito no corpo físico. Não é a glândula que funciona mal, somos nós que fazemos com que a glândula funcione mal, e aí então é aquele efeito, né, aquele círculo vicioso. A mente desequilibra o corpo, e o corpo funcionando mal interfere também na mente. Portanto, só um instantinho. Uma grande parte desses desequilíbrios associados aos diferentes tipos de hormônios podem ser tratados, seja através de medicamentos ou pela melhoria de nossos hábitos de vida. Tipos de hormônios e estados de ânimos a eles associados. Carla tem 35 anos e acabou de ter o seu primeiro filho. Ela construiu uma carreira bem-sucedida, ocupava uma boa posição na empresa e tudo na vida dela estava perfeito até o nascimento do seu bebê. Algo imprevisto e ainda menos imaginado aconteceu. Ela se sentia incapaz de sair da cama, incapaz de cuidar do filho, de retornar à sua realidade e enfrentar essa nova etapa de sua vida. Carla está sofrendo de depressão pós-parto, além de hipotireoidismo. Ela não escolheu esse estado de ânimo. Ela não é uma mãe ruim ou desistiu da vida.
Esse exemplo simples, mas comum, nos mostra como o desequilíbrio de um certo tipo de hormônio pode afetar o nosso comportamento, o estado emocional e os pensamentos de uma maneira realmente devastadora. Aí depois eles colocam aqui no artigo, que é bem interessante, quais são os principais tipos de hormônios que influenciam o nosso comportamento e humor. Vou ler resumidamente para vocês aqui para não tomar muito tempo. O cortisol é o hormônio que controla os estados de estresse e ansiedade. No entanto, a sua mera presença no nosso corpo não significa que perderemos o controle ou experimentaremos um estado de ansiedade. A chave está na quantidade que é liberada no equilíbrio. O próximo hormônio. Aqui tem um texto um pouquinho longo, né, que mostra aqui, mas eu estou saltando tudo, eu estou pegando só o resumo. Ocitocina. A ocitocina é um hormônio polivalente. Ela é composta por 9 aminoácidos, regula a maioria dos nossos comportamentos pró-sociais, como os relacionamentos de casal, a sexualidade, a amizade, a necessidade de cuidados, a amamentação. Uma queda nos níveis de ocitocina pode favorecer o aparecimento dos estados depressivo, tristeza, desamparo e um processo igualmente curioso, a falta de empatia. Então os antipáticos precisam fazer exame de sangue. Hein? Próximo, melatonina. Sempre provocou grande interesse nas instituições científicas e seus pesquisadores. Sabemos que regula os nossos ciclos de sono e vigília. No entanto, nos últimos anos, comprovou-se que esse hormônio também regula o envelhecimento precoce e atua como protetor neurológico. Próximo, quarto. Hormônios da tireoide. Os hormônios tireoidianos são macromoléculas cujo equilíbrio preciso, queiramos ou não, favorece o nosso bem-estar, o nosso estado de espírito e a saúde. Eles intervêm em praticamente todos os processos metabólicos e funcionais do nosso organismo, que regulam esse universo endócrino, onde o T1, T2, T3, T4 e TSH desempenham um papel indispensável. Depois ele coloca aqui também, pulando, próximo, a adrenalina. Vamos lá, a nossa conhecida adrenalina. Como dizem, a ansiedade é um monstro que se alimenta da adrenalina. No entanto, esse tipo de hormônio é realmente tão negativo? De modo algum, não devemos rotular nada. Estamos diante de uma substância polivalente como a dopamina ou a ocitocina. Eu vou até ler a adrenalina completa aqui, que é interessante. A adrenalina tem um enorme impacto sobre o nosso comportamento. Graças a ela, ativamos o nosso instinto de sobrevivência, nos motivamos para sermos melhores a cada dia, a desfrutar de nossos relacionamentos, a sermos mais produtivos no trabalho ou no esporte. No entanto, um excesso de adrenalina no nosso organismo provoca estados de ansiedade. Por outro lado, um déficit nos níveis de adrenalina causa depressão, baixa motivação, desinteresse, apatia e indecisão. Endorfinas é o próximo. As endorfinas são, sem dúvida, os nossos hormônios preferidos. Existem cerca de 20 tipos de endorfinas no corpo humano e estão distribuídas em várias áreas, na glândula pituitária, em outras partes do cérebro e no sistema nervoso. Esses compostos químicos interagem com os nossos receptores opioides neurais para reduzir a percepção da dor e agem da mesma maneira que a morfina e a codeína. Além disso, uma boa dose de endorfinas nos faz experimentar estados de euforia e bem-estar, algo que costuma acontecer quando, por exemplo, realizamos tarefas que o nosso cérebro considera como positivas, como praticar esportes, desfrutar das amizades, da comida, da sexualidade, etc. Então, quando acaba o nosso estudo aqui, as nossas endorfinas estão no alto, né? Tamanha satisfação que a gente tem de ficar aqui trabalhando. E aqui então ele colocou, né, os 6 aqui, deixa eu ver. São esses aqui mesmo. Então eu quis ler para vocês, porque André Luiz coloca isso aqui, né? Todos os serviços da província biológica
inclusive as emoções mais íntimas, que foram essas emoções que eu li para vocês aqui, são sustentados por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmo de energia dinâmica em que se manifesta. Então, enquanto achamos que o corpo físico desequilibrado provoca esse efeito sobre nós, André Luiz coloca que somos nós que desregulamos o nosso corpo, e aí então a liberação dessas substâncias intensificam então esses processos. E para finalizarmos, experiências valiosas efetuadas com pleno êxito comprovam que a própria miosina, ou sistema albuminoide da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento, a adenosina trifosfatase, responsável pela catálise da reação química fundamental que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. O que ele está colocando aqui é que a contração muscular que nós temos no nosso corpo acontece por causa da miosina. Né? Então, só o fato de nós ficarmos em pé, nós temos ali vários músculos trabalhando para a sustentação do nosso corpo. Porque se eles não se contraíssem, nós desabaríamos no chão como se fôssemos ali uma gelatina. Né? Então nós temos ali o tempo todo o nosso corpo funcionando, as nossas pernas, o nosso tronco, o abdômen, enfim, toda ali a estrutura muscular do nosso corpo, da parte de sustentação, está em pleno funcionamento. E a miosina faz esse processo. Chegou para nós aqui na mensagem, Dudu, diz assim para nós, né? Daqui mais uma vez a gente tem aqui uma, deixa eu ver aqui, intuição poética, legal também, né? Bacana aqui. Então, a palavra abate, formando para nós aqui a mensagem. A fila e a espera para o derradeiro fim. Barbárie sim, crueldade do homem animal. A morte sendo esperada, a faca, o tesourão, a máquina, a serra. Temor que envolve todos aqueles na fila da morte. E aí o fim. O alimento, o ser vivo sendo engolido por todos nós. Então, abate aqui para nós, formando aqui essa frase, né? Obrigado pela participação. Então é isso, meus amigos, né? A gente vê aqui, né, mais uma vez, né, estamos evoluindo. Então precisamos ser pacientes, que aos poucos, né, a gente vai deixando um pouco esse nosso lado animal e começamos a entrar no lado espiritual. Né? É o acróstico, mais um, né? Bacana. Tá vendo, Dudu? Você que não recebia poesia, agora já vem poesia até estilizada. Viu só? Foi só chamar que a coisa aconteceu. Mas é isso, meus amigos, né? Esse estudo, né? Pois é, virou poeta agora. Né? Agora recebendo realmente a poesia. Então, meus amigos, é isso, né? A gente vai encerrando aqui o nosso estudo. Né? Eu gostei bastante do estudo de hoje, né? Acho que foi bem claro, deu para a gente ilustrar bem aqui todo esse processo de evolução do nosso sistema metabólico, né? Trazendo ali todas as nuances e características, né? Pois é, foi legal, né, Brás? Então aqui o próximo que nós vamos estudar será aqui então acumulações de energia espiritual, impulsos determinantes da mente, metabolismo do corpo e da alma. De onde é o artigo, Andréia? É mais fácil eu passar para vocês isso daqui, ó. Vou colocar o link aqui que fica mais fácil. Pronto, isso aqui, ó. Tá? Valeu, professor, até mais. Então é isso.